Oi, gente! Está no ar mais um Pod no Boteco. Estamos aqui nesse cenário lindíssimo do Peer, que é aí um dos nossos patrocinadores. Eu sou Cindy Gomes, @CindyGomes no Instagram. E eu sou a doutora Maria Carolina, sua endocrinologista do coração. Você consegue me encontrar lá no TikTok como Endócrino Maria Carolina, mas eu também estou no Instagram. Então, clica para me seguir no @doutora_maria.carolina. Boa, e eu sou o Marcelo Educa, mas vocês vão me encontrar no Instagram como @projetodojo. Que inclusive precisa movimentar mais, né, o Instagram. Levando Vamos fazer É uma verdade. campanha, hashtag Marcelo Movimento Instagram. verdade. Ressuscita, Se Marcelo. Se eu tiver a disciplina que eu tenho no treino e com as coisas do trabalho que eu faço no dieta. Instagram, vocês nem me seguram. Ó, eu me inspirei em você. É? Então, por favor, Quer que eu aplique isso nas redes sociais também? Tá bom, fica a dica. tá bom. Tá? Está assumido o compromisso. E como a gente falou aí sobre patrocinador, começar aqui né, com o nosso super programa, falando sobre um dos nossos grandes patrocinadores, que é a Droga Líder, que realmente ela é líder em drogarias aqui em Minas Gerais, com mais de 60 unidades. Ela é especialista em manipulação. Quem aí acha que remédio manipulado não tem a mesma qualidade? Tem a mesma qualidade sim, ou se não até melhor, porque eles têm a ISO 9001, que é a ISO de qualidade. Então, certificado, tudo garantido. Inclusive, eu pego a minha receitinha com a minha endócrina do coração, faz, e eu já entro no site da Droga Líder, já faço lá o meu pedido e chego em casa direitinho, certinho e rápido, gente. E comodidade, né? Não compensa? Sim, é isso que eu digo. Remédio é coisa séria, ainda mais manipulado. Então tem que ser no local que a gente confia. E lá tem minha confiança. Por falar em confiança, a gente que faz aí a dieta, que gosta de se alimentar bem, a gente não dispensa um queijinho. É verdade. Esse queijo, inclusive, eu brinco, você já sabe, é meu jargão, mas é a picanha de Minas, é a picanha do mineiro, que é o nosso Minas dourado. A gente tem na mesa o Minas frescal, mas a gente também tem o Minas padrão. E esse queijo é simplesmente maravilhoso, eu amo. Cabe na dieta um queijinho? Cabe na dieta, tranquilamente. Ó, a Carol acabou de dar um delícia. spoiler do nosso E convidado. É uma delícia. Então, assim, o dourado, ele tá no meu coração. Quem mais que tá no nosso coração? Sabe o que também cabe na dieta, que tá no nosso coração? É que se você tiver com tudo bem organizadinho, dá pra você vir em locais como esse a gente tá aqui, né? Dá pra você vir no Pier, comer uma pizza bacana, ou dá pra você vir comer um prato mais light. Mas o que importa é que quando você sabe onde você vai bem, né? Então a gente escolhe onde? Sempre no escolhe Pier. aqui Seja no Pier. para dar aula, eu tô aqui no Pier. Verdade, você dá aula aqui. Sim, sim. Seja para eventos, tudo aqui. Gente, Pra gravar recepção é podcast. maravilhosa. Pois é, Podcast. Pier é o lugar Boa. para você. Perfeito. Corte pra nossa garçonete, videomaker, fotógrafa, produtora. Começar ao contrário hoje com o Minuto do Especialista. Eu sempre sou a última. Bora Posso você falar primeiro? primeiro? Claro. Então, bora lá. De vez em quando os últimos serão os primeiros, então bora lá. Meu Minuto do Especialista de hoje, vou contar um segredo pra vocês, que muita gente não sabe. Talvez nem a doutora, que é minha amiga assim há muito tempo, saiba disso. Curiosa, gente. Que isso? Eu tinha muita vergonha de falar em público. Mas assim, vergonha de passar mal, de Meu a professora Deus. chamar pra apresentar um trabalho na frente dos colegas e eu ter crise de pânico, de sair da sala, de chorar. Era bem sério mesmo, assim, por muito tempo. Só que isso aconteceu na faculdade, porque eu, como uma leonina, né? Eu sempre fui oradora de turma, sempre dancei no jazz lá em Poço Fundo, sempre apresentei, eu cantava em Festival da Canção, sempre fui Maria Aparecida, sempre. Entrei na faculdade, cheguei lá, vi pessoas bem mais preparadas que eu. Então, faculdade de jornalismo, gente que já trabalhava na IPTV, gente que já tinha um preparo, eu olhava e falei assim, incapaz. Coisa que eu não faria na minha vida era gravar algo na TV. Tanto que, assim, minha menor nota era em TV.
Eu sempre tinha as notas excelentes em tudo. Em TV eu não tinha nota boa porque eu não aparecia, eu ficava por trás, odiava. Aí, uma época eu fiquei desempregada. Surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa TV. Aqui da TV Câmara. E eu já tinha trabalhado na Câmara por anos em outras áreas. Aí eu falei assim, ou eu fico desempregada, ou eu vou. Aí eu peguei e fui. Aí, fui com medo mesmo. Eu já tinha apresentado alguns eventos, mas evento é diferente, porque você abaixa a cabeça e lê. Hoje em dia eu já consigo olhar pro público que tá lá. Apresentei esses dias um evento para 2.000 pessoas e de boa. Mas na época não, eu pegava lá a pastinha, tremendo. É difícil. Mal levantava o olho, mas apresentava de boa, ok. Agora, você falar na câmera, estou aqui agora em tal lugar, é terrível. Se você tem medo, vá com medo mesmo. Enfrente o seu medo, porque talvez a coisa que você mais ame fazer na vida esteja ali por trás daquele medo que tá lá dentro do seu interior. E hoje em dia o que eu mais gosto de fazer no jornalismo, na comunicação, é falar. Colocou o microfone na minha mão, tô indo, bem. Que lindo. Meio da praça, Nossa, tô virou uma pra comunicadora qualquer lugar. absurda. Nossa, hoje em dia, gente, fiz cobertura de meio da política, de eleições, apuração de eleição, não é maior, boa. Eu falo de tudo, sobre todos os assuntos, sem nenhum pingo de vergonha. Mas engraçado, que você falou, refletiu e ressoou um pouco em mim, porque hoje eu amo também falar, eu amo estar aqui, quem me acompanha sabe, mas eu lembro que uma das coisas, até refletindo hoje, que me fez poder estar aqui, foi o que a vida me colocou a ser. Que eu me tornei professora universitária, e eu lembro que a primeira turma que eu peguei para dar aula era uma turma de 80 a 100 alunos da Faculdade de Medicina. Eu lembro que eu entrei na aula e eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta de falar para tanta gente. E mesmo sendo assuntos que eu já dominava bem, é muito difícil o começo. E hoje eu não me imagino sem ser professora, porque o conhecimento ele é feito para ser passado adiante, igual o Marcelo falou. E você aprende tanto, né? Eu dei aula também em faculdade, em curso técnico, e você acaba aprendendo mais com os alunos do que até ensinando. É verdade. Seu minuto, amiga. Bom, levando para o meu minuto de especialista, então, o que eu quero falar para você hoje? Que eu não quero que nenhum ambiente ou escolha tua te restrinja. Se você escolheu ter uma vida mais fitness, que é o que eu vivo no dia a dia, entenda. 90% das tuas escolhas têm que ser condizentes com isso. 10% você vive o resto que também é importante e que faz parte do convívio social. Às vezes a gente exagera muito e vive de fim de semana, entendendo que o fim de semana é sexta, sábado e domingo, só que na hora que a gente põe ali na calculadora, poxa, você viveu basicamente 4 meses do seu ano de fim de semana. Então, é importante a gente ter um equilíbrio, que nem eu tô aqui agora tomando meu gin com a minha tônica zero, comendo meu filé mignon bem magrinho, uma borrata, um pouquinho de pão, porque carboidrato não é problema, mas entendendo que as minhas escolhas são condizentes com aquilo que eu quero ser. É impossível você plantar um limoeiro e depois se assustar que não está comendo uma maçã docinha. Então, viva isso no seu dia a dia, mas não se cobre, não se limite. Todo lugar te cabe com estratégia. Legal, E bacana. você, Marcelo? Bacana que isso me dá gancho até para o que eu trouxe, né? Nem pensei. Mais cedo, antes da gente começar a gravar, eu estava falando com a Cindy, né? A gente estava falando sobre disciplina e eu estava falando sobre coisas que eu fiz quando eu fui me reconectar com disciplina e com atividade física, né? E até uns passo a passos mesmo que eu segui para poder ter progressão e garantir sucesso, né? Eu até listei, né? Porque falar para os outros, disciplina vai te ajudar muito, né? Mas disciplina ela pode ser organizada, né? Para te levar para qualquer lugar, desde alta performance até para um pequeno resultado que eu quero, né? Então eu anotei mesmo dicas, né? Então, a primeira delas é assim, define claramente o que objetivo que você quer, né? Às vezes o objetivo é na balança, né? Às vezes o objetivo é de bem-estar, mas defina, tá claro para o seu objetivo que você quer? Beleza, isso vai te ajudar a condicionar ou chegar nessa condição de disciplina, né? A outra é cria rotina estruturada. Então eu sei o que eu quero, estrutura a tua rotina, porque isso vai ajudar você a adquirir disciplina. Começa com pequenas mudanças. Não, tá colando não, é porque eu anotei mesmo, né? Eu falei assim, vou anotar. Você vê que ela é uma pessoa dicas, disciplinada, né? até não ter Estruturei a dica do especialista, né? Então, começa com pequena mudança, né? Então, não adianta querer
Não adianta querer perder 10 quilos em um mês, né? Se você ficou Dá pra 30 você- anos é. ganhando 20 quilos. Então trabalha com pequenos resultados, né? Cria gatilho ambiental, então o ambiente também serve de gatilho, né? Então como é que eu transformo o meu ambiente num bom gatilho para isso? Monitora o progresso, para você ter percepção de que você está funcionando, que a disciplina tá te dando resultado. Você me passa isso depois? Passo. Porque a gente tava falando sobre isso e você me deu muitas dicas. Faz o seguinte, Pra- eu vou colocar lá no meu Instagram, Boa. porque eu amei. Todo Pratica. mundo merece ver isso. Outra coisa é pratica a autorreflexão, porque vai ter. A Carol fala uma coisa muito legal, teu melhor variável. Né? Então hoje eu tô bem, fiz um treinaço, hoje eu segui a dieta à risca. Amanhã não. Variou, foi menor. Não acordei tão legal, treinei mais meia boca, cara, não respeitei tanto a dieta. Mas se você fizer a autorreflexão, você vai ter melhor visão dessa variável. E até o quanto que ela está variando demais para menos, e você acompanha melhor o teu processo. A outra é, permita-te estabelecer pequenas recompensas. E a recompensa não necessariamente, hoje eu vou comer a comida lixo. Meteu o pé. Né? Não, tem várias recompensas, né? Celebrar também é uma recompensa. Sabe como eu chamo isso? Ah. Indulgências planejadas. Boa, Nossa. boa, perfeito. E aí, as duas últimas uma é desenvolva, né? Trabalha esse processo de disciplina para dentro. Então, você seguiu as outras 7 regrinhas, tá claro, estruturou o processo, fiz pequenas mudanças, estou fazendo autorreflexão, estou entendendo as variáveis, estou me permitindo celebrar. Aí você consegue estruturar a autodisciplina, né? E aí, por fim, cara, às vezes você precisa buscar apoio. Então, considera o apoio. Eu preciso de um profissional de nutrição, eu preciso de um educador físico, às vezes eu preciso de um terapeuta, eu preciso do endócrino. Busca o apoio e faça accountability disso, né? Analisa e discute o teu resultado, né? Porque aí você consegue estabelecer disciplina. A disciplina vira uma coisa comum, não vira uma coisa chata, né? É isso aí. Então, é um conjuntinho de dicas. Então, beleza, depois eu coloco lá pra gente, pra ficar essa porque isso relação tem que ser de 10 dicas. compartilhado. Tem que ser de E cada aí, dica compartilhada. Eu fiz uma colinha, não mentira, eu estruturei aqui sobre o Theo. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso master convidado, que é um Ok. queridíssimo. Ó, o Theo, Fernando Theo, é personal trainer, nutricionista, especialista em envelhecimento e também está cursando metabolismo e fisiologia do exercício na USP, ó. Ele é gestor da academia Top Life desde 2012, onde eu sempre malhei na minha vida, tô lá ainda, que eu amo de paixão. Proprietário da Tribe Gym e organizador do Meeting Sul Mineiro de Nutrição, o qual eu tenho o prazer de apresentar também. E ele é apaixonado por saúde, emagrecimento e carrega a missão de entregar uma nutrição de forma leve e sem modinhas, estou de prova, com base na ciência. Bem-vindo, Theo. Obrigado, Cindy. Obrigado, Carol, Marcelo. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Ô, Theo, a gente falou aqui um pouquinho que você é gestor lá da academia, né? Você é formado em educação física, é personal, desde 2012. E aí, você fez nutrição e tá em transição de carreira. Conta pra gente um pouquinho sobre essa história. Por que você decidiu fazer nutrição e como que tá sendo essa transição de carreira? Bom, na verdade, a nutrição, ela sempre foi uma paixão, assim, na minha vida. Ela tinha sido a minha primeira opção de curso, quando eu tinha lá 17 anos, estava no último ano do ensino médio. Mas, na época, eu morava numa cidade muito pequenininha com os meus pais, De onde você é? Olímpio, Noronha. Uma cidade Nossa, de Então onde você lá. sempre vai. É Minas? É Minas. É onde você sempre vai que Eu você sempre posta. vou. É uma cidade que, na época, deveria ter ali os seus 1.800 habitantes. Hoje deve ter uns 2.500, eu acho. Nossa, que delícia. Então, é muito pequenininho. É perto do Elfim Moreira? Tá ali pro lado Eu já de São vi essa Lourenço. placa. Isso, tá ali pro lado de São Lourenço. E naquela época não tinha acesso à internet, era uma cidade muito pequena, né? Então, assim, dependia de tudo por correio. E aí, na época, eu tinha tirado uma nota muito boa no Enem, e aí eu ganhei uma bolsa para educação física em Pouso Alegre e nutrição em Franca. Mas, assim, a carta do correio chegou na quinta-feira à tarde na minha casa e eu tinha até sexta para fazer a matrícula. Então, assim, como que eu ia sair de Olímpio, Noronha, lá no fundinho da roça, para poder me matricular no outro dia numa faculdade? E aí, como Pouso Alegre está perto, eu falei, vou fazer educação física, que já era uma paixão também. Eu era envolvido com voleibol, sempre joguei,
era envolvido com esportes, então falei, vou Você é alto, de né, educação Theo? física. Quanto que você Pouquinho, mede? 1,83. É, Eu achei que ele era do meu tamanho. 1,83. Para voleibol não sou alto, não. Para Gente, voleibol não isso sou foi tão uma alto. piada, tá? Boa, foi ótimo. Foi ótimo. Aí eu vim para Pouso Alegre, comecei educação física, terminei em 2012. Aí eu me especializei em nutrição esportiva, depois em envelhecimento e treinamento. E aí veio a pandemia em 2020, eu já estava com a carreira mais estabilizada, estava tranquilo. Falei, vou fazer nutrição. Falei, assim, é uma coisa que eu sempre tive vontade. Nunca fiz, a pandemia deu aquela parada em tudo, né? A gente ficou quase que, as academias sofreram demais, né? Uhum. E aí eu falei, acho que eu vou aproveitar esse momento, vou fazer nutrição. E foi Que era um assim, sonho uma antigo que realização ficou de um ali sonho arquivado na gaveta. Exatamente. E aí agora, 2020, esse ano, né? Junho desse ano eu finalizei. Estamos aí na massa. área, graças a Deus. E você se realizou fazendo a nutrição? Você acha que Muito. encaixou uma acho- chave, a fechadura na tua vida? Eu acho que assim, a nutrição, ela meio que, ela foi um presente de Deus na minha vida, mas foi uma coisa tão abençoada, porque eu não ia nem trabalhar com nutrição esse ano ainda. A minha proposta, o que eu tinha estruturado, eu queria finalizar o ano. Eu trabalho como gestor da Top Life lá desde 2012, então eu precisava meio que me organizar para começar a atender em fevereiro. Mas aí acho que por estar envolvido muito com fitness também, né? Faz 12 anos que trabalha nessa área, tudo começou a rodar muito rápido. E aí o pessoal começou a me apertar. Você não vai atender? Você não vai começar a atender? O pessoal querendo, vindo a demanda. Exatamente. Eu comecei a atender na segunda-feira na Astra, que é aqui pertinho do Pier. Aí a agenda de segunda ficou pequena, eu comecei a fazer segunda e quinta. Aí, de repente, apareceu o convite para Cambuí. Eu falei, meu Deus, parece que está virando muito mais fluindo. rápido Porque é uma do que eu combinação esperava. quase que essencial, né? Exatamente. E assim, antes mesmo de eu me formar, eu sempre pegava no pé dos meus pacientes, pegava no pé dos meus alunos lá na academia, falava, gente, para de loucura, dá para emagrecer, dá para ganhar músculo, dá para ter resultado, seja estético ou de saúde, sendo feliz e comendo também. Vai para o nutricionista, então eu sempre carreguei muito essa bandeira de nutricionista e indicava muitos nutricionistas. Então acho que meio que casou, deu tudo certo. Inclusive, o Theo, ele é o meu nutri. Hoje eu sou E nutri da assim, Cindy. se vocês observarem os primeiros programas que a gente fazia, até nos bastidores a gente estava conversando, que eu tomava muito chopp, e eu comia os torresmos, eu comia tudo. Esses dois aqui, ó, ficavam sempre assim, né? Nossa, isso aqui, os dois super regrados, e Cindy lá no chopp, e comendo torresmo e tal. Aí, doutora já cuidava de mim, né? Com endócrino e tudo mais. Aí o Theo falou assim, Cindy, vamos voltar pra academia. Se você não for pra academia, eu vou te puxar pro cabelo. Aí eu voltei pra academia, já comecei a ter um resultado muito legal. E aí ele falou assim, você precisa de um acompanhamento também nutricional. E aí, então, aqui nessa mesa estão as pessoas responsáveis aí pelo meu emagrecimento. Se for pôr tudo na caneta, assim, acho que, se for colocar, vai ser Foi uma acho que uns convergência 10 harmônica quilos, de 2024 para o É. emagrecimento de Cindy. Foi. E assim, eu não consigo mais ficar sem academia. Eu vou num lugar num dia, no outro dia eu não como tanto como eu deveria. Então, assim, é uma coisa que faz parte da vida da gente, igual o Marcelo tava falando. Que você se regrando, você tendo disciplina, aquilo faz parte da sua vida. E acaba sendo natural, né? Então, é como o Marcelo falou, são duas coisas que andam juntas, atividade física e uma alimentação saudável. Exatamente. E o que eu prego muito com os meus pacientes, e a Cindy é prova disso, e aqui na mesa ela está provando, a gente não precisa de nada extremo para a gente conseguir ter resultado. A Cindy é uma paciente muito querida que quer emagrecer uns quilinhos. Ela está comendo pão, está comendo carne, está tomando gin, mas aí pequenas mudanças que eu tento ensinar para todo mundo no dia a dia faz diferença. Ela poderia estar tomando um gin com uma tônica normal, por exemplo. Ela optou por uma tônica zero. A gente já diminui consideravelmente as calorias do gin. A Carol não me deixa mentir, endócrino não existe dose segura para álcool. Mas a gente faz parte do social, né? Tá no dia a dia de quase todo mundo. E aí vem muito no que você falou também. A gente pode ter ali os 10%, então eu vou me entregar 90% para o objetivo que eu quero, mas a gente precisa desses 10% também para comemorar resultado, para poder viver o social com a família, com o companheiro, senão a gente fica aquela pessoa chata que, não, eu só faço dieta, não, eu só vou para academia, e aí ninguém mais quer ficar perto da gente também. Inclusive, doutora, Theo e eu estamos aqui tomando um gin com tônica com zero. tônica zero, Tônica zero. comendo delícias aqui do A gente, na Pier. hora de pedir a carne, a gente ia pedir uma picanha? Não, a gente pediu um filé mignon magrinho, que o Pier arrasa.
E assim muita vai. gente nem sabe que tem essa opção aqui, né? Tem. Quando eu Então. quero ser fitness, é sempre aqui que eu venho. Tava conversando com o Marcelo antes, que agora, quando eu vou sair com os meus amigos, eles falam assim, ai, vamos pedir um bolinho? Aí eu já olho, já falo assim, ai, vocês não querem pedir uma porção de filé Carne. com fritas? Vocês comem as fritas, já que vocês querem fritura? E eu Uhum. como filé, tá tudo certo. A gente pode tudo, né? Desde que com consciência. E uma coisa que eu adoro falar para cada um dos meus pacientes é o seguinte: olha, você pode comer de tudo, porque hoje a gente está numa época de terrorismo alimentar extremo, que A gente tá quase particularmente. fazendo fotossíntese. Exato, eu não gosto, nem a linha que eu sigo. Mas eu digo o seguinte: você pode comer de tudo, só não come tudo de uma vez. Tá tudo certo, né? Tudo tem. Por isso que eu falei, se você tem um objetivo claro e se você consegue estruturar isso, faz sentido, né? Eu vi uma piada, esses memes de internet que eu achei engraçadíssimo, mas é o que acaba muita gente fazendo, né? São dois caras tomando chopp e um chega perto do outro e fala assim, você não falou que você ia ficar 6 meses do ano sem beber chopp? Aí o cara falou assim, vou, ué. O ano tem 12 meses, eu bebo um dia sim, outro não. Então, assim, cara, você tem que saber programar, porque também, né, Boa. a piada é ótima, mas o pano de fundo, ele é É essencial, né, cara? Porque, às vezes, você fica criando metas e processos pra você que fazem zero sentido, né? Sim. É isso. Então, E o Theo, ele posta muito. Na verdade, as pessoas que ele cuida postam muito essa questão do resultado. Então, os alunos e os pacientes do Theo são muito disciplinados. Sim. E eles postam muito e marcam muito o Theo. A gente acompanha isso. E o Marcelo falou uma coisa assim muito bacana. Você pode ter aí a força de vontade, mas por que é importante ter um acompanhamento de um profissional? Isso você e a doutora podem falar. Por que é importante? Mas eles são disciplinados por quê? Justamente por conta do acompanhamento. Porque hoje é tanta informação que chega na mão de todo mundo, informação e desinformação, né? Que tá todo mundo muito perdido. Então, quando você pega na mão do paciente e você ensina ele que ele pode comer arroz, feijão, que ele pode comer o que ele come desde criança, desde que sabendo comer de forma melhor, fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Então, assim, eu gosto de colocar para os meus pacientes coisas práticas que realmente vai conseguir fazer, porque dieta boa é dieta que você consegue fazer. Se não consegue fazer, não vai dar certo. Ô, Theo, você sabe que o termo dieta é um termo até que eu gosto bastante. Eu acho que ele teve uma conotação muito negativa aí ao longo dos Sim. anos. Mas dieta vem do grego, lá daquelas fábulas do Esopo. Vocês liam fábulas de Esopo? Vocês sabem? Eu sou a única idosa aqui falando disso? Alguém nunca ouvi se falar, nem sei. Isso Ah, passou por na favor. TV? Isso não é da minha época, não. Esopo, ele era um escritor de fábulas. Então, várias fábulas que a gente conheceu na infância foi ele que escreveu. E a fábula do corvo e do cisne que deu origem, nossa, vários anos antes de Cristo, a esse termo dieta. O que acontecia? O corvo, ele ficava maravilhado com a penagem do cisne, toda branquinha, ele achava lindo ver o cisne nadando no lago. E o que ele resolveu? Imitar o estilo de vida do cisne, imitar a dieta do cisne para ver se a coloração, se o jeito da plumagem dele mudava. E aí ele foi viver a dieta do cisne, os hábitos, o modo de vida do cisne. Tipo uma modelagem, que eles falam. Dieta é modo de vida, veio daí, entendeu? Então as pessoas começaram a colocar um cunho de restrição, associar dieta à restrição. E na verdade, Mas dieta não é o modo como você vive. É só isso. Gente, é outro post que você poderia fazer, você também. Eu vou começar a fazer, Vou- eu prometo. Ih, pronto, não deixa ela pegar no Então, seu pé, não. Você viu que ela tá pegando no meu já, né? Aí assim, pegando o gancho do que o Marcelo falou ali, né, que eu dei o toque nele pra ele voltar a fazer posts, né, colocar mais conteúdo. O Theo também, eu fico pegando no pé dele pra ele postar. E a gente tem, assim, a doutora aqui que, gente, explodiu aí nas redes sociais por conta das postagens dela. E o pessoal gosta muito desse tipo de conteúdo. Desse conteúdo instrutivo, curto, direto e simples. E aí você falou sobre uma coisa muito legal que eu gosto de passar dietas de produtos, alimentação que já está presente na vida da pessoa, para não dificultar. Porque como a doutora mesmo falou, se você começar a restringir, a pessoa fala assim, nossa, tá difícil, não vou fazer mais. Se começar a ficar muito caro, agora eu não posso. E o que eu achei mais legal do Theo, assim, quando a gente foi montar o meu cardápio, ele pegou e falou pra mim assim, o que você come? Isso é legal pra você? Se você não tá acostumado a comer isso, não vamos colocar isso. Você gosta disso? Eu falei pra ele, eu odeio batata doce, então não vamos colocar, sabe? Então, tipo assim, não adianta eu falar assim, nossa, batata doce é fundamental pra construir os músculos. Eu não gosto, vou comer aquilo, sabe? Vai ficar chato. Então,
fala mais um pouquinho pra gente aí sobre essa questão da facilidade mesmo na construção do cardápio como aliado para a pessoa conseguir o resultado que ela tanto espera. Eu acho que assim, independente de resultado, o que vai funcionar é uma dieta que você se imagina fazendo daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Então, assim, o ideal é a gente saber o que tem que comer, os horários que tem que comer e o porquê que tem que comer. Hoje em dia está todo mundo com muito medo de comer qualquer coisa. Então, ninguém quer comer pão, ninguém quer comer arroz, ninguém quer comer macarrão. Tomar um leite. Tomar leite. Parece um crime. Aí, de repente, aparecem uns doidos querendo só comer carne. Então, assim, falando que leite é só para comendo bezerro, uma barra de né? manteiga. Exatamente, né, que leite é só de bezerro, mas também que os humanos não, é o único, que nós somos a única espécie, né? Eu já que toma desmenti leite. isso lá no meu Instagram. Inclusive, tem cada leitãozinho bonitinho mamando na vaca, naquele Olha vídeo. Tá saindo um monte de assunto aqui, Léo. Não, e a gente também é o único que veste roupa, que constrói prédio, Que usa né? internet, que usa me dá internet. seu Quando a pessoa fala isso, eu falo, então passa o telefone. Exatamente. Não vai usar mais celular nem internet. Não, e tem esse monte de mito que hoje uma dificuldade que a gente tem no consultório é que além de ensinar o que comer, a gente tem que explicar para a pessoa e desmistificar muitas coisas que não fazem sentido de verdade. E baseado em ciência também, né, Theo? Exatamente. Inclusive os estudos do leite, gente, estudos sérios mostram que o leite é anti-inflamatório e não Exatamente. inflamatório. Aí você para ver e fala, parece que eu fui contaminado por uma onda de fake news. E foi, né? Igual ovo, Foi, né? mas Não tem uma época que o pessoal não podia comer ovo de jeito nenhum, porque ovo, não sei o quê. Tudo em excesso não é bom, né? Sim. Mas o ovo, ele é excelente. E agora que você deu esse gancho, quero perguntar pro Theo. É legal a dieta do ovo, Theo? Dieta do pelo amor de Deus. Gente, a dieta do ovo entra na mesma história da dieta da carne. Assim, são dietas da É moda meio que anos vão 90, né, aparecendo. que ressurgiu. Hoje- A dieta USP, lembra? Então, sempre tem umas coisinhas Era assim, só né? ovo. O que mais? Era ovo, presunto. Teve Olha, a dieta- presunto, gente. Teve a Presunto, dieta da meu maçã há um tempo atrás, todo mundo só podia comer maçã o dia inteiro. Então, essas dietas da moda vêm e vão. E, na verdade, nada vai substituir o que a gente come desde criança, que é o nosso pãozinho, que é o arroz com feijão, que é a carne, né? E é Ah, saudável. cara, você trouxe um ponto muito legal, assim, porque às vezes a gente vai falar de dieta, e é claro que dá pra você montar uma dieta deliciosa, com queijo dourado, né? Uhum. Com queijo Minas, com frescal, com cottage, com o que for, com ovo, com isso, com aquilo, com abacate, com avocado. Dá pra você fazer uma dieta de... Só que a galera precisa entender que dá pra fazer uma dieta de R$100 e uma de R$1.000. Exatamente. E muitas das vezes, alguém vai assistir e buscar um conteúdo e ele está em casa, mas ele está numa condição socioeconômica mais vulnerável. Uhum. Então, cara, ele não vai comprar queijo cottage. Não tem Ele como. não vai comprar um queijo padrão. Porque ele não tem grana para comprar. A grana que ele tem para comprar é da quase cesta básica, né? Dá essa clareza pra galera, assim, cara, você que consegue montar para você com base numa cesta básica. O que é uma... Pra galera ter visão do que dá para fazer com um pouco. Sim, né? claro, porque pensa bem, a gente pega uma cesta básica hoje, o que vem numa cesta básica? Vem arroz, vem feijão, vem macarrão, vem óleo. Então, se a gente for pensar, é tudo que a gente precisa para construir um prato saudável. A gente tendo uma fonte de carboidrato, uma fonte bacana ali de vegetais, fibras e tendo uma proteína, tá tudo ok. A pessoa não consegue comer a pessoa pode comer um ovo, pode comer um filé mignon, pode comer um salmão. Então, assim, o nosso corpo, ele não vai ver o que está entrando, se é um salmão ou se é um ovo. Ele vai entender que é uma proteína. Então, assim, as pessoas às vezes tentam dificultar muito, embelezar muito um cardápio para ser o cardápio ideal, mas o cardápio ideal é que a pessoa vai conseguir fazer. Então, de acordo com o perfil socioeconômico, de acordo com gosto mesmo, com cultura. Então, essa semana, há 2 semanas, eu atendi um menino que está morando em Poços e ele era... Gente, eu sei comentar. Agora parece que a telinha preta e branca, né? Eu atendi um rapaz de Poços e ele trabalhou muitos anos em Dubai porque era comissário de bordo, então ele veio com uma cultura totalmente diferente. Entanto que ele posta, ele me marca no Instagram, o pessoal começa a me repostar que são uns pratos muito diferentes, que é o único que come coisa salgada, abacate com coisa salgada. Então você olha na torrada dele, tem uma passada de abacate. Meu marido ama isso, Eu gente. amo guacamole. Eu Meu marido adoro ama. abacate. Então pensa bem, Café. e aí ele me falou assim, Theo, eu não consigo comer arroz e feijão. Isso eu já perdi há muito paladar. tempo. Não me imagino sentado no almoço comendo arroz e feijão. Na Europa, E nem é a eles mesma não coisa todo comem. dia. Eles não comem por Exatamente. causa disso, né? E aí o que eu tive que fazer? Sentar e dar uma estudadinha. Falei, gente, o que eu vou colocar de cardápio diferente pro André comer? Porque o arroz e o feijão, que é o que todo mundo come aqui, não vai colar para ele.
Então, assim, cada pessoa é uma realidade. E o princípio da individualidade que a gente vê tanto na educação física, na nutrição, se aplica da mesma forma. Então, cada indivíduo é único. E aí, a dieta tem que caber para ele. Por falar em caber, vocês falam muito sobre uma questão de déficit calórico, né? E queria que você explicasse um pouquinho o que é isso. Porque muita gente fala nas redes sociais, fala assim, mas gente, o que é isso? Ela está falando de déficit calórico, ela está em déficit calórico. A gente está usando o déficit calórico, né? A gente está trabalhando com a CIN de um processo de emagrecimento. Então, a gente faz uma avaliação física. Quando a paciente passou comigo, a gente fez uma avaliação, a gente entendeu ali uma estimativa de qual que é a taxa metabólica basal dela. A gente somou ali o que ela gasta para poder fazer o trabalho do dia a dia. Então, para poder trabalhar, para poder ir para a academia, a gente conseguiu um resultado. Então, por exemplo, ali, vamos chutar um valor, 2.000 calorias. Para a gente pensar em emagrecimento, eu particularmente gosto de uma coisa mais leve. Então, trabalho ali em média 300, 500 calorias, a depender da disciplina do paciente, do que ele quer. Pegando, por exemplo, então, a gente entende que o paciente tem o gasto energético total num dia, uma parte vem do metabolismo dele. Exatamente. Você vai somar o que ele gasta ali de atividade física, e aí mais ou menos você entende o gasto que ele tem no dia. Exatamente. E você então, coloca se eu peguei 300 a 500 a de menos, déficit. exatamente. Então, se ele gasta 2.000, a dieta vai ter 1.500. É regra? Não é regra. Pode ser um pouco Mas mais, pode ser um funciona. pouco menos, né? Mas assim, a gente trabalhou inicialmente com 300 e deu muito certo. Muito. Por quê? Ela conseguiu fazer, a gente mudou pouco a rotina dela, ela conseguiu perder peso, conseguiu perder gordura, conseguiu manter massa magra, que é uma coisa que eu expliquei para ela, porque às vezes a gente vê alguma propaganda assim, mulher, um mês, perdeu 4 quilos de gordura, ganhou 3 de massa magra. Não é possível. Então, tipo, a gente vê umas propagandas quando a gente está em déficit calórico, a gente está com o nosso metabolismo, a gente está com o nosso corpo em catabolismo. Então, a via do catabolismo, que é para a gente conseguir emagrecer, é diferente da via de ganhar massa, que é a via do anabolismo. Então, às vezes a gente pega paciente, a gente vê umas propagandas lá assim, perdeu 4 de gordura, ganhou 5 de músculo, não tem como. E aí o que eu falei para a Cindy, primeiro desprende da balança, não precisa ficar preocupado com a balança. Vamos reavaliar daqui a 30 dias. Vai perder gordura, a gente perdeu gordura, não foi nada exagerado, não perdeu 10 quilos, até porque não era a proposta, a gente queria fazer algo leve, mas a gente conseguiu manter a massa magra, que é o principal. Então, assim, para a mulher, a gente tem que ter muito cuidado, a Carol não me deixa mentir, mulher é difícil de ganhar massa magra, então se a gente coloca uma restrição muito severa de 1.000 calorias, igual a gente vê alguns programas de 8 semanas aí, a pessoa passa 8 semanas com um cardápio de 900 calorias, é muito pouco. Então, assim, perde peso da balança, porque fica muito restrito em carboidrato, perde água, desidrata, perde gordura, mas também perde muito músculo. E aí, para a gente conseguir depois manter esse peso perdido, é muito complicado, porque perdeu o músculo. Né? Nossa, fica feio, né? Sem contar que tem essa parte estética. Perdeu tudo muito rápido, derrete. Sem contar do 40 a mais. Você fala que você trabalha bastante aqui com a parte de envelhecimento, né? Nossa, e 40 a mais. De 40 a mais, que virada de chave que é isso, né, Menino, mas depois dos 40 tudo fica mais difícil. Mas eu falei pra Cindy, né? Você toma 3 cervejas, o efeito é de 10. Não, gente, é totalmente. Eu tô brincando aqui, que eu tô até tirando o sarro com o Marcelo. Amiga, você vai chegar lá. Com certeza. Mas o público que eu mais trato hoje são mulheres na menopausa. Então, assim, a mudança no corpo da mulher antes da menopausa, gente, começa 8 anos antes dela entrar na menopausa, dela parar de menstruar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente está vendo o nosso corpo mudando, a gente está vendo as coisas evoluindo de uma forma diferente, mas tem uma explicação fisiológica e hormonal. Então, quando a mulher entra na menopausa, sem o poder do estrogênio, ela vai perder muito músculo e ela vai ter uma facilidade maior de ganhar gordura, uma gordura do mal, que é uma gordura visceral, que vem aqui pro abdômen. Então, por isso que é muito importante você já entrar com uma consciência e, lógico, ter esse acompanhamento médico durante esse processo. E atividade física também, né? Pra não deixar perder a massa, né? Porque igual o Theo falou, quando a gente vai emagrecendo, depois dos 40 anos também, Marcelo não sei nem tanto, porque a mulher ela é um pouco diferente, bastante diferente na questão hormonal. A gente vai emagrecendo, a gente vai perdendo cada vez mais massa. E principalmente nas partes que a gente não quer perder, que é bumbum, coxa. Então você vai sentindo que vai perdendo mesmo, você vai ficando... Fica feio, não fica legal. Mas é o que eu brinco no consultório, é a verdade. Será que é o nosso metabolismo que desacelera ou será que é a gente que desacelera? Então fala assim, fala assim, com certeza. Tudo tem como, né? Então, fazer um acompanhamento com uma boa médica, fazer um acompanhamento nutricional, não, porque
toda a parte hormonal fica comprometida mesmo. Aí você vai ficar com preguiça, não vai querer fazer exercício. Então, assim, a gente realmente não pode entregar os pontos, porque se a gente fica mais parado, esse é o problema, né? Eu conheço a Carol quando eu descubro, né, um quadro de apneia mais aguda, né? E aí eu tava com síndrome metabólica, pesadaço, né? Desconectado de atividade física, porque já tinha tido uma época, tinha histórico de atleta. Mas aí eu encontro com a Carol nesse rolê, eu tinha uma taxa de testo, por exemplo. Minha taxa de testo, depois que a gente foi trabalhando, ela foi só aumentando. E não houve né? uma reposição de testo ou uso de anabolizante. Para quem está te conhecendo agora, Marcelo, perdeu bastante peso. Foram acho que mais de 30, né? Mais de 30 quilos. Então, assim, nunca houve, não era o teu caso, mas como tem muita gente nos vendo, e o Theo também pode confirmar isso, nunca houve uma taxa tão grande de homens com a testosterona tão baixa, de homens inférteis, de homens impotentes por conta de quê? De gordura. Nossa. A gordura bloqueia diretamente a produção de testosterona no homem. Isso chama MOSH, essa entidade hipogonadismo masculino associado à obesidade. E realmente, às vezes eu pego homens que estão com testosterona de 100 e vai ver a causa, é isso. Uma testosterona 3, 4 vezes menor do que ele deveria ter. E assim, vou pegar mais um gancho. A Carol falou pro Marcelo assim, ó, sem o uso de anabolizantes. E aí você, como profissional de educação física e também de nutrição, você deve ter acompanhado muitas pessoas que fizeram uso com essa vontade de acelerar o processo, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre os malefícios e o que pode causar na pessoa, tanto de prejudicial ou até se tiver alguma coisa benéfica. Na verdade, hoje está muito em alta o uso de hormônio, né? Então, assim, infelizmente, às vezes o uso indiscriminado, seja implante, aplicação intramuscular, via oral. Então, assim, hoje ficou muito banalizada a aplicação de hormônio. Então, é comum ver no consultório, coisa de 12 anos atrás, quando eu me formei em educação física, a gente não via na academia. A coisa mais difícil era alguém que falava, eu uso hormônio, porque era visto até como uma coisa feia, né? Hoje as pessoas até acham bonito, falam, coloquei chip de testo. Então, tipo, elas já chegam no consultório e já falam, tô com 5 chips. Então, é um pouco mais complicado. A conduta do nutricionista, ela vai de acordo com o que o paciente já chega no consultório. Então, se o paciente chega no consultório, ele já está fazendo uso de hormônio, obviamente que eu falo de todos os malefícios que a pessoa pode ter. Vai ter colateral, essa história de que tipo, eu uso hormônio e não vou ter colateral, é praticamente impossível, porque não tem como uma mulher que tem uma testo super baixa, que é o normal, de repente está com uma testo de 150, 200 e falar que não vai ter nenhum problema, não vai ter virilização, não vai ter barba. Então, assim, ou não vai ter uns problemas futuros piores. Então, assim, não tem como. Aí você pega homem que uma testo normal poderia estar na casa de 500, 600, está com um testo de 2.500, 3.000. Então, assim, a gente, como profissional da saúde, a gente faz as orientações, explica dos prejuízos, mas quando a pessoa já chega lá no consultório, com acompanhamento médico, a gente, por exemplo, proteína. A proteína a gente sempre trabalha na casa de 1,4, 2 gramas. Uma pessoa que está fazendo uso de hormônio, a síntese proteica fica mais acelerada. Então a gente aumenta um pouquinho mais a proteína desse paciente, por exemplo. Uma coisa que eu falo para todo mundo, você vai competir? Porque o uso de hormônio para quem vai competir, cara, ainda vai lá, porque tem os prós e os contras. Nem os jurados então, passariam no teste de doping na competição. Então, assim, o prejuízo da profissão do fisiculturismo talvez seja ter que tomar hormônio, o que vai acontecer, né, de colateral com isso. Mas às vezes a pessoa, público comum, público do dia a dia, a pessoa quer perder 4 quilos, comecei a usar uma canetinha. Vou perder 5 quilos para o Natal, o Ozempic é um hormônio também, é o hormônio da saciedade. Eu acho que eu já falei disso num outro episódio, mas eu vou até falar de um jeito diferente, assim. A gente olha para as redes sociais, para a TV, para o que for, para toda essa indústria da comunicação que vende estéticas para nós, né? Porque são diferentes estéticas, né? Muitas delas associadas ao esporte, né? Então você tem uma referência de um atleta X de uma modalidade, Y de outra, e aí você olha para aquele padrão e fala, é aquilo que eu quero, né? E aí, primeiro, atleta, cara, ele tá
todos os dias, dependendo da modalidade, batendo resultado. Então, é um velocista, todo dia ele tenta diminuir o tempo dele. Isso tem um custo também para o histórico da saúde dele, Articular. né? O atleta, o fisiculturista, né? Ele quer atingir cada vez mais um nível de detalhe da estrutura e da estética muscular dele, né? E aí ele faz o auxílio de recursos ergogênicos. Isso vai ter um custo para eles, né? Eles declaram nas redes sociais o que tem o custo, né? E aí ninguém olha para o custo e olha só para a estética. Você precisa olhar para o custo para saber, cara, você é um atleta, né? Que você acabou de falar. E ninguém olha também para as pedras do caminho do atleta. É claro. Então, ninguém consegue seguir, público comum não segue o mesmo padrão que o atleta de acordar às 5 da manhã, de fazer seu aeróbio em jejum, de não errar na dieta e não ter flexibilidade nem para os finais de semana. A dieta desse pessoal é 10 em 10, o sono 10 em 10. Exatamente. Então, assim, o pessoal que trabalha ali no máximo, é 10 de 10 para tudo. Então, se esse cara paga um custo com essa rotina, com essa jornada, imagina você que quer consumir o que ele consome da forma como ele consome, mas você zero tem a disciplina e a programação que ele tem para o processo cuidado, dele. Porque infelizmente hoje é isso que acontece. A gente a gente pega um exame de um paciente com uma texto de 3.000 e é um paciente que na hora de preencher o recordatório alimentar relata que no final de semana bebe cerveja e come torresmo. Então você fala assim, gente, é uma bomba relógio pronta para explodir. As pessoas elas querem o atalho. Então assim, tem um treino fofo, uma dieta meia boca e acha que o hormônio é mágico. Não é. Não é. Não é. Eu acho que é isso. A mágica está aqui, né? Comer bem, treinar bem e viver. E a suplementação, né? Agora, o Theo falou uma coisa que eu achei maravilhosa, que ele te colocou num déficit calórico de mais ou menos 300 calorias por dia. 300 calorias por dia, só para quem tá em casa quantificar, né, Theo? Seria mais ou menos um prato de quê? A gente colocaria ali, por exemplo, um pão, um café com leite... Para bater 300 calorias? Para bater 300 e um queijo. Então, poderia ser também umas 2, 3 colheres de arroz, umas 2 de feijão, um filezinho de frango, alface, tomate. Isso são 300 calorias. Então, menos isso. É menos isso, fracionado no dia inteiro. Tira o pratinho dela aí, por favor. Já deu as 300. E a cara de tristeza. Mas, aí eu te pergunto uma coisa. Ai, gente, é tão bom. E aquela pessoinha que chega no consultório falando assim, eu como pouco e não emagreço. Você já viu alguém assim? Isso acontece todo dia. Eu cheguei falando isso. Só que eu comia pouco o quê? Uma coxinha, eu comia pouco meio hambúrguer. Aí eu queria trazer Você tá vendo muito isso? Vejo demais. Eu tenho um amigo Nutri, assim, que é um querido, que é o Alexandre, e ele, assim, é uma baita referência para mim. A gente trabalhou junto muito tempo. Hoje, a gente troca muita figurinha sobre nutrição. Nos primeiros atendimentos, eu falei assim, amigo, acontece de chegar na clínica uma pessoa, assim, com 40 quilos acima do que ela precisava estar, aí você vai preencher o recordatório, ela não come nada. O que você toma de café da manhã? Eu como 2 ameixas. O que você come às 10, às 11? Eu não como nada. Depois eu só vou pro almoço. Eu faço jejum até o almoço. Fala assim, seu almoço. Meu almoço é uma carninha e uma salada. Fala assim, depois, qual que é a próxima refeição? Então, às vezes eu nem como. Se bobear, eu tomo um shake à noite e vou dormir. Hoje, mas de onde está vindo esses 50 quilos a mais? Alexandre, todo dia chega uns 3 desses e é super normal. E aí você vai apertando um pouquinho mais o paciente e aí ele vai falando. Às vezes as pessoas não percebem as beliscadas que elas dão. Então, às vezes, elas lembram das refeições mais comuns, que é café da manhã, almoço e jantar, e realmente nessas refeições, talvez, ela realmente coma pouco, mas ela esquece que no meio do dia ela pega um punhado com a mão ali de amêndoa, que já estourou um tanto de gordura, talvez o café da tarde, que ela poderia comer um pão com queijo, que vai dar muito mais saciedade, ela começa a comer um biscoito recheado, quando vê foi o pacote. Então é nessas beliscadas de intervalo que às vezes ela estourou 1.000 calorias no dia e não percebeu. Em uma semana ali foram 7.000 calorias, 1 quilo de gordura. Então, às vezes é exatamente isso. Nas refeições principais ela realmente não estoura, mas ela não percebe as beliscadas e muitas pessoas comem sem perceber. Mas ficar sem comer também não é legal. Nunca. Eu se deixar, assim, eu não tenho fome. Aí se deixar, eu fico sem comer. Mas hipercompensa na próxima refeição, talvez. Só que assim, o que acontecia antes, né? Quando eu não pensava como vocês me ensinaram a pensar. Eu tinha vontade de comer as coisas e não, assim, fome. Chegava à noite, o que eu vou comer? Eu não tinha vontade de comer um prato de salada com filé. Tinha vontade de ir lá e pedir uma pizza, um hambúrguer com x-bacon, salada egg.
Aí eu ia lá, comia meio, mas pedia o que eu queria. Mas é o que Não a Carol pensava falou, com a cabeça de, mas né? compensava na próxima. Ninguém, quase ninguém pensa. A gente não pensa. Vai com fome no mercado. Vai com fome, você vai comprar o Você dobro não vai do querer que você pegar o precisa. alface. Você vai querer pegar, você passa no mercado, você vai pegar um cigarrete, vai querer pegar uma coxinha. Ninguém vai querer pegar uma alface, uma maçã. Agora, olha que maravilhoso isso. O Theo te colocou em um déficit calórico de 300 Sabia calorias que você tava por fazendo dia. alguma conta aí. Claro. Eu vi a Carol assim, ó. Então, assim, Ela deve estar fazendo aqui, alguma ó, coisa. eu queria um close, eu não sei se a câmera vai ver, mas uma paçoquinha diet tem 115 calorias. Gente, eu nos meus picos de estresse, antigamente, eu sentava e comia umas 5. Que isso? Mais de 500 calorias. Pai, 60. não fica bravo. O que comer? Mas o meu pai, ele fala comigo direto, fala assim, cara, tô pedalando, mas não sai essa barriga aqui, cara. E eu só tô comendo essas coisinhas aqui e essas daqui, E ele conversando comigo na cozinha dele e eu olhando um pote cheio de paçoca, É. né? E aí eu falei, legal. Eu falei, Essas essas coisinhas? paçocas aí, pai? Não, isso aqui é só pra dar uma adoçada. Eu falei, entendi. Né? Então, assim, não é só aquilo, Não né? é Então, só quantas aquilo. paçocas ele come? Mas Não as fica bravo, pai. pessoas... Ninguém Tem- sabe quem que é o senhor. Mas ele tá no meu Instagram, vocês acharam lá, Benedito Roberto Souza. Maravilhoso, mas as pessoas elas tendem a fazer isso de considerar caloria igual a volume, e nem sempre é uma relação justa, na maioria das vezes não. Um pacotinho de amendoim, 800 calorias, E gente. você fala assim, amendoim é natural, É natural, mas muito calórico. Igual o né, Theo Theo? falou, pega uma mão de amêndoas. Mas eu tô comendo amêndoas. Eu não tô Exatamente. comendo um chocolate, mas amêndoas também é calórica. Faz Castanha. sentido algumas estratégias assim, ou elas são viagens, por exemplo? Sei lá, eu tenho minha refeição livre é no domingo à noite. Então eu gosto de comer um X, eu gosto de comer uma pizza, eu gosto de comer uma comidinha mais pesada e mais sujinha aí um pouco, né? Isso que eu comi, ela também fica, né? Não é serve, né? Fica como uma reserva. Vou explicar como eu quero dizer com reserva. Aí na segunda-feira é um dia de eu treinar perna, que é um treino pesado pra caramba. Faz sentido se eu tenho essa minha alimentação sujinha no domingo e eu tô treinando perna? Serviu alguma coisa de reserva pra cá ou não? É estratégico. Então, assim, eu aumentei um pouquinho mais o meu consumo calórico do jantar, vou treinar na segunda de manhã, você preencheu ali o que a gente chama de estoques de glicogênio, que é uma moeda energética que a gente armazena no músculo e no fígado, vou treinar bem na segunda-feira de manhã. Mas tem um ditado que, assim, ele cai perfeito nessa sua ideia, não existe treino bom que resolva uma dieta ruim. Era Boa, isso a minha boa. próxima pergunta. Então, assim, e na Nutri. verdade, eu não preciso um lanche, uma pizza, não é nem uma dieta sujinha, sabe? Assim, é um carboidrato e uma proteína. Então, a Cindy mesmo foi uma surpresa, porque, na verdade, várias pessoas têm sido surpresa para mim, porque o povo não janta mais à noite. Ninguém come arroz e feijão à noite. Então, Eu adoro coloca jantar. um lanche, eu também à noite tem que comer arroz, tem que comer feijão, tem que comer carne. Todo mundo coloca um lanche e um lanche cabe perfeito. Então, se eu pego, a pessoa nunca come arroz, feijão, uma proteína e um alface. Cabe perfeitamente um pão que entra ali no lugar do arroz com feijão, por exemplo. Uma carne que você comeria no prato, vai comer dentro do pão, um hambúrguer, por exemplo, uma carne moída de patinho. Aí você amassa um hamburguinho ali de 100, 120 gramas, bateu a proteína que você precisava. Alface, tomate, um queijinho, Eu fiquei é tão um feliz quando X ele me falou salada, isso. mas é um X salada que você fez em só casa. trocas. Então você vai conseguir fazer mais limpo, porque daí não vai ter aquele monte de óleo que talvez nos trailers eles colocam ali na chapa, né? Então, assim, fica uma refeição limpa, não é suja, uma refeição limpa e é uma refeição ali saudável, não está fora de um contexto. Ainda mais se for família, ao invés de pedir o lanche, ainda tem aquele momento ali de fazer junto, de todo mundo na cozinha, que é super legal. E fica mais barato do que pedir fora. Sim. O preço de um faz o da E mais família gostoso inteira. até. Muito Você menos pode o que calórico, você mais quer. gostoso, né? Aqui, é muito engraçado, porque lá na academia, tem um diferencial que lá tem bastante professores, instrutores lá em cada horário, né? E eles tratam você como se eles fossem personal mesmo. E quando eu comecei a fazer, eu já chegava falando, gente, eu tenho preguiça, não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. Aí, já falei pra todo mundo, aí foi um falando pro outro, agora eu chego lá, vamos Cindy, ó, não sei o quê. Já garantiu o Aí assim, se eu não vou, manda inbox, você não veio, né?
Aí se eu apareço lá no dia, eu não te vi aqui ontem, você não veio. Aí esses dias eu saí de uma festa, aí eu passei num trailer pra comer meio lanche. Aí o Jander, o instrutor, ele pegou no pulo. Ele olhou pra minha cara e ficou assim, ó, Tá na dieta do Theo? você veio na academia ontem? Você foi na academia ontem? Aí eu peguei e falei assim, eu fui, mas eu não fui no seu horário. Ele pegou e falou assim, e tá comendo lanche. E ele também tava, sabe? Ele tá comendo lanche, né? Então eles ficam pegando no pé. Aí um dia eu ri tanto, porque eu tava muito calor e eu passei numa sorveteria que tinha aberto lá no centro. Eu tinha acabado Deu de de cara voltar com o ao pé. Aí eu lá sentada, tomando meu sorvete, quem que entra? Gente, eu não tomo sorvete, é muito difícil. Quem que entra? Ele só deu uma olhada pra minha cara. É do light, tá? Tem opção light ali, eu sei gordura. Mas tem que Me tomar, pegou tem no que tomar pulo. cuidado com esses pecados mesmo. Porque teve um dia que eu tava ainda de começo de tratamento com a Carol. E eu tava numa cafeteria ali perto do Renascentista, né? Eu Aqui em lembro Bordeaux. desse dia. E aí, cara, eu tava lá tomando café e aí eu olhava pros bolos. Eu falei, porque esse bolo tão bonito, cara. Pensei. Falei assim, não, mas não vou comer o bolo, velho. Não comi. E fiquei no cafezinho com colegas, mas não deu 5 minutos. Entrou ela e sentou de frente comigo. Falei, nossa, ainda bem que eu não peguei o bolo. Ainda bem que eu não tô, então tem que ter cuidado com esses pecados. Não, aí, e eu né? lá olhei pro meu sorvete, tava com sorvete de limão, aquele que não tinha. Como é que chama? Não tinha os componentes mais gordinhos lá, tava. Eu falei assim, nossa, que bom que eu peguei esse. Tu pensei na mesma coisa. Falei, escorreu até Mas o. Mas isso na é legal. verdade é que o Nutri, a endócrino, gente, a gente também vai. Eu quando eu vou tomar sorvete, Deus que me livre de eu tomar um sorvete diet. Quero sorvete normal. O que mata a vontade de doce pra mim, Théo, você me corrige se achar que eu tô errada, mas é doce. É. Então, eu acho assim, que tem pessoas que às vezes estão com vontade de comer o docinho, come uma colher de pasta de amendoim, come uma barrinha de proteína, depois vai e come 5 castanhas, depois senta e come a caixa de chocolate. Então, é melhor, às vezes, separar no primeiro Já vai sonho na de casa de valsa. chocolate. Já come um bombonzinho e passa pra próxima. O difícil é você ficar só no bombonzinho, igual o Theo falou. Foi comer uma bolacha recheada, comeu o pacote inteiro. É. Come o bis, que o nome já não é muito lá legal, né? Mas a questão é, pra que levar grandes quantias pra casa? É. Imponha barreiras físicas, dificulte o processo. Quero comer, sai pra comer. É a parada da dica lá do ambiente, né, cara? É o não entrar no supermercado com fome, né? Eu sou viciado em comida salgada. Parece que sódio é uma dependência química no meu organismo. Eu prefiro. Eu também. adoro coisa salgada, eu não tô nem aí pra doce. Então, eu não vou no mercado se eu tiver com fome, porque eu vou comprar aquelas batatinhas que vem naquela Pringles. potinha Fritos. Pringles. Pringles. Eu vou comprar, que se eu chegar lá com vontade de comer, eu Vai vou comprar. comprar aquilo, cara. Tem que ter um autocontrole É, da ó. menina da janela do avião pra não comprar. Eu Boa. postei que eu Gente, queria ter a boa. tranquilidade dela na dieta. Gente, a minha plenitude? meta. É. Agora, Pois a Carol perguntou da dieta do qual? A dieta do ovo, É. né? E as intermitentes? Jejum Jejum intermitente? intermitente. Esse foi o único vídeo que eu gravei e tive coragem de postar. Porque várias pessoas tinham perguntado. Pode gravar vídeo, por favor. É muito Eu bom. falo assim que jejum não é uma estratégia de dieta. Jejum, pra mim, é um estilo de vida. É uma janela nutricional. Exatamente. Então, se a Uma janela pessoa de chega lá no alimentação. consultório falando que quer fazer jejum, tem gente que jejua por motivo espiritual. Agora, fala assim, gente, você quer Claro, fazer e jejum eu super por respeito. motivo emagrecimento? Fala assim, é só se você quiser experimentar, porque não tem necessidade. O que emagrece é restrição calórica. O jejum te coloca em restrição calórica porque você tem uma janela menor de tempo para comer. Mas se termina o período do jejum, você sai comendo igual uma capivara raivosa, não adiantou de nada. E assim, muitas pessoas comem mais do que precisa depois de um tempo de jejum. Não que todo mundo vai sair surtado ou que vai desenvolver alguma situação, alguma compulsão alimentar, não vai também. Mas não é para todo mundo. O jejum é uma coisa que é sofrida. Você ficar, para quem come toda hora, se policiar e ter que se disciplinar, ficar 12, 16 horas sem comer, é difícil. Então, assim, se for para emagrecer, não precisa sofrer. Criou-se, né, essa ideia de que para emagrecer precisa passar fome, de que dieta é passar fome. Nenhum paciente meu em fase de emagrecimento passa fome. Pelo contrário, os pacientes assustam com o volume do prato, falam, mas eu vou ter que comer tudo isso, eu não estou Esse dando Nutri conta. tá louco. Exatamente. E aí a pessoa, eu falo, confia no meu trabalho e tenta comer mais. Não precisa ficar com fome, porque se fica com fome, vai acontecer o que a Cindy falou.
tá com fome, a vontade de comer do doce ali, vai comer a caixa do doce. É. Então, vai jantar, o pratão da Cindy, o pratão de vegetal cozido que ela tem, não passa vontade de De comer. jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do jejum. Eu amo jantar, mas eu amo jantar 18 horas. Gente, sou da roça, né? Passou das 6 da tarde, pra mim já não bate bem, na verdade. E se eu ficar em casa, eu vou ficar se eu tiver à toa, eu belisco porcaria, porque é a hora que eu gosto de um docinho. Então, naturalmente, coloco na minha cabeça jejum à noite. Mas as pessoas, elas criam uma conotação de que o jejum vai trazer até a pessoa amada em 7 dias. Não, Exatamente. não vai. Na verdade, vai ser aquilo que se adapta sem sofrimento. Se você ficaria comendo bobagem sem fome, acho que o jejum é uma opção para você. Se é um momento que você não tem fome, ok. Inclusive, você que gosta dessas correlações históricas, o jejum foi baseado no período islâmico do Ramadã, que o povo islâmico não se alimentava nessa janela, né? Eles só podiam se alimentar depois do sol se pôr, então eles ficavam com uma janela baixa de alimentação e o pessoal olhando falou, poxa, essa turma emagrece. Só que eles continuavam, gente, seguindo a vida normal, é a vida que vai. E aí, na hora que a gente foi fazer os estudos do jejum, seguia ali por 6, 8 semanas a turminha, a gente falava, poxa, essa turminha emagrece. E aí a importância que eu falo todos os dias lá no Instagram da gente saber interpretar isso tudo. Porque se eu olho só um lado, eu não sei o que poderia ser. Na hora que eu colocava a turma pareada, um grupo que tinha a mesma característica física para fazer uma dieta super saudável como a mediterrânea, e eu ia comparando por DEXA ou por bioimpedância, composição corporal, eu via que a galera do jejum tendia a perder mais músculo, e a galera, apesar de ser o mesmo número ali que variava na balança, a galera de uma dieta saudável como a mediterrânea perdia mais gordura e mantinha massa muscular. Então, Aqui, vocês estão falando, trocando bastante ideia e tal, né? Um formado em educação física, outra médica endócrina, outro educação física e nutrição. E aí, o Marcelo estava falando também sobre a questão de compartilhamento de experiências, de você aprender um com o outro e tal. E o Theo, ele tem um evento muito legal, que é o Meeting Sul Mineiro de Saúde, Performance e Nutrição, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, por que você decidiu compartilhar o conhecimento com os outros profissionais, estudantes aqui, tanto da região quanto do Brasil, porque você traz profissionais aí de grande nome do Brasil inteiro, né? Sim. Então, como Roberta mesmo, tal. Queria que você falasse um pouquinho. Assim, eu sempre gostei muito de fazer evento, organizar evento. E aí, quando eu fui meio que entrando ali para a área da nutrição, falei, gente, Pouso Alegre não tem nada. A gente olha para o sul de Minas, a gente sempre vai para São Paulo para poder ter acesso à informação, ter acesso a esses palestrantes. E eu falei, gente, cabe em Pouso Alegre. Porque tem muito nutricionista, o sul de Minas não acontece em nenhum lugar. E aí a gente pensou em organizar e trazer um pouco de ciência para cá, porque estava tudo muito do mesmo em todos os lugares, né? Falei, vamos tentar fazer em Pouso Alegre. E deu super certo. Ano passado a gente trouxe o Thiago, né? O Thiago Barros, que é... Eu adoro ele. Exatamente, o Thiago Ele Barros, que é muito super legal. bacana. A Roberta Carbonari, a gente trouxe Quando o Ney Thiago vier Felipe, também, chamar ele para participar com a gente, Sim, porque claro. ele é ótimo. Dudu Eu adoro o Halushi. Ney Então, assim, a também. gente consegue trazer grandes A nomes Roberta. para Pouso Alegre. ela é ótima. E assim, a gente abraçou a região mesmo. O primeiro foi pequeno, a gente fez para 100 pessoas na CIPA. O segundo a gente já foi para o Marcos Plaza, e a gente colocou 250. O terceiro foi maior, já colocou quase 400. E assim Legal. vai crescendo. E aí a gente agora abraça outras cidades, né? O primeiro a gente viu as carinhas aqui de Pouso Alegre. Agora a gente vê Pouso Alegre, Alfenas. Tem gente que com DDD que fala, de onde que é esse DDD que está vindo aqui para Pouso Alegre para o evento? E é muito bacana. É uma oportunidade de network também, né? Porque Sim. ele convida diversos profissionais, tanto da área de suplementação, empresas da região e tal, para trocar ideia ele também, Sim. né? É uma Legal, oportunidade de você fazer um network maravilhoso com os Sim, profissionais. é muito Com bacana. certeza. E todo muito conhecimento legal. que se troca é muito válido, né? Muito, muito. E por falar em conhecimento, a gente está chegando no nosso final do programa. Aquele momento triste. E assim, pra gente finalizar, queria que você falasse o que pode e o que não pode nessa questão de nutrição, de emagrecimento nesse processo. O que pode e o que não pode. O que pode é fazer uma dieta leve, fazer uma dieta sem extremismo, sem radicalismo. Para emagrecer, não precisa de sofrimento, não precisa de passar fome. Procurar profissionais que sejam capacitados e que realmente trabalhem embasados na ciência. Fugir de modinha. Isso é o que não pode. Fugir o que da não dieta do pode, foge da dieta do ovo. O que não pode, de verdade, é a gente ficar
preso só em redes sociais, a gente ficar com informações muito rasas e ficar preso em coisas muito radicais. Então, assim, o que funciona é a dieta que a gente consegue fazer. Se está dando sofrimento, o negócio está errado. Então, procura profissionais que realmente sejam capacitados e que trabalhem de forma leve e baseados em ciência. Ó, gente, então ele fala tão bem. Fica o desafio pra você gravar mais vídeo, colocar nas redes Eu sociais. juro que eu vou vai. tentar. Fala muito Aliás, bem, eu qual- adorei o qual- papo. Ele fala de uma forma repete seu Instagram- gostosa. Repete seu Instagram pra galera. No Instagram, olha lá. Peraí, vamos ajudar Fala. o Nutri, que eu tô com o Vamos lá. Insta. Ele Eu faz ao acho vivo que eu aqui. mudei. Eu coloquei É Tel o Nutri, né? Tel Tel underline Nutri. Nutri. Tel com TH. Tel Tel underline E Nutri. Tel com O no Então, fim, né? quando vocês verem esse corte, ou quando vocês assistirem inteiro, vocês vão lá no Tel underline Nutri e vão colocar hashtag posta mais, Tel. Né? Eu Porque juro que ele eu vou fala tentar. de uma pra forma incentivar, fala, mandou gostosa, muitíssimo é bem, leve, é gostoso. exato. Você fala de uma forma clara, que E é o que a assim- gente precisa mais. Muita gente fala pra não ser entendido você, assim como a doutora. Vocês falam de uma forma tão assim legal. E assim Posta que tem que ser, né? mais. Na É. faculdade, para a gente dar aula, a gente aperta e se aprofunda, né? Para o público geral que está assistindo em casa, tem que ser prático, né? Tem que descomplicar. Acho que Então- essa que é a regrinha. Viu? Muito bom. E antes de finalizar, a gente quer deixar uma lembrancinha da nossa picanha mineira mais amada, que é o queijo dourado, Uhul. para esse Nutri Obrigado, maravilhoso Carol. levar para casa. Obrigado. Uma sacolinha bem recheada. E para você que ficou até o fim aqui com a gente, coloca também hashtag eu fiquei, porque eu adoro ler depois comentário. E se você ainda não está seguindo o Pod no Boteco no Instagram, no TikTok, não deixa passar essa oportunidade, porque cada semana está saindo um vídeo melhor que o outro. Então é o @Pod no Boteco no Instagram, no TikTok. Quer ouvir a gente? Vai lá no Spotify. Quer ver o nosso vídeo? A gente tá também no YouTube. O que não pode, jamais, é deixar de seguir a gente, né, De Marcelo? jeito nenhum. É isso aí, tem vários episódios já lá. Quem quiser acompanhar os delícia. antigos também, conferir. E quem quiser dar sugestão também de convidado, manda mensagem pra gente, manda inbox que a gente vai responder Próximos com todo prazer. temas. Brinde? Brinde. Foi até encher o copo. Olha, a Marcela encheu o copo de água. A É. gente tá no gin com tônica, porque, ó, Disciplina. uma gin com tônica, zero Pode, né? pode. É. Pode, eu vou ter. Tchau, tchau, pessoal.